Olá, pessoal. Eu sou Lígia Ramos, jornalista e publicitária. Estou aqui no meu 10º episódio do meu podcast Lígia Ramos Convida. E antes de eu apresentar minha convidada do dia, eu gostaria de pedir para vocês me seguirem nas redes sociais. Agora também tenho o TikTok. Então, no meu Instagram é Lígia Ramos _convida podcast. O meu canal do YouTube, por favor, também se inscrevam. É @Lígia Ramos Convida Podcast. E o TikTok também, Lígia Ramos Convida Podcast. E hoje eu estou aqui com uma convidada especial, que é a doutora Ângela, que é palestrante, advogada, empresária, tem várias atividades, também um currículo muito vasto, que eu costumo falar aqui, que eu adoro receber pessoas com currículo assim. E hoje a gente vai bater um papinho especial e agradeço a sua presença aqui, Ângela, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar do meu bate-papo. Imagina, eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria estar trazendo, né, nossa história com mulheres poderosas como você, então estou bem feliz. Obrigada. A Ângela eu conheci através de um grupo de mulheres negras também, então mando um beijo aqui pro Rodrigo da Ebony, que também a Ebony English está convidada a participar aqui do meu podcast. E é um prazer, Ângela, tê-la aqui comigo, me ajuda também bastante. A gente não se conhecia pessoalmente, estamos nos conhecendo hoje também. Isso. E queria que você contasse um pouquinho da sua história, de onde você veio, aonde você nasceu, certinho, para depois a gente entrar em outros assuntos. Eu digo que eu sou uma paulistana por acaso, porque meu pai é pernambucano e minha mãe é baiana. E eles se conheceram aqui em São Paulo. Então eu dei sorte de juntar o Nordeste dentro dessa terra. E estou muito feliz, né? Eu fico sempre muito feliz de contar a história dos meus pais, assim, porque é aquela história do nordestino de superação, né? Então, quando eu me apresento, eu sempre falo que eu sou a filha da Dona Lúcia de Seu Severino, uma mulher que ganhou a vida, né, até se aposentar como faxineira, e um homem que lavou carros a vida toda como frentista de posto de gasolina. E é muito gostoso contar essa história, porque a gente volta nas memórias, né, e lembra tudo aquilo que a gente passou para chegar até aqui. Então, quando eu olho para minha história e eu vejo que eu sou a primeira formada na minha família, que os meus pais sempre incentivaram para que a gente pudesse estudar. Eu tive a oportunidade de 2 graduações, então o direito é a minha segunda formação. Foi uma loucura fazer essa transição de carreira, meu Deus do céu. Primeiro porque eu fiz faculdade mais tarde, então eu já era casada quando eu fiz a minha primeira formação, e atuava na área administrativa, né? Fiz administração de empresas e atuava com gestão, mas eu sempre sonhei em ser advogado. Uma outra hora eu conto por que isso aconteceu, é uma história que envolve o meu pai diretamente, mas sempre sonhei em ser advogado, então fui fazer a transição de carreira. Então imagine você, uma mulher negra, né, mais velha, fazendo uma transição para uma carreira tão tradicional e uma carreira que tem tantos desafios, né, que a gente conhece tão bem, mas deu tudo certo, consegui fazer a transição que eu tanto sonhava e em seguida já comecei a atuar de forma autônoma. Depois eu acabei virando empresária, porque não teve muito jeito, porque infelizmente ainda nem tudo é para todos, né? Às vezes as pessoas falam assim, tudo é para todos, se você sonhar, você... Calma, respira, não é bem assim que as coisas funcionam, né? No mundo real, bem aqui para o mundo real, Com certeza. aqui no mundo real os desafios são outros. Mas deu tudo certo, eu consegui ter um escritório próprio, tem uma ONG também, que eu adoro contar essa história, há mais de 12 anos eu tenho uma ONG chamada Instituto Aprender e Sonhar, que eu amo falar de empoderamento das crianças e jovens adultos da comunidade. Eu adoro falar sobre eles, porque realmente eu faço a diferença, você faz a diferença, quando a gente vê que a gente serve de espelho para que toda uma geração acredite na educação e busque educação como uma ferramenta de transformação social. É muito gostoso falar. Então, que legal. Bom, da ONG eu só posso ficar falando aqui a manhã inteira. Qual que é o arroba da ONG para eu colocar aqui também para o pessoal seguir depois? É @Projeto Aprender e Sonhar _oficial. Legal. Então depois eu coloco aqui para o pessoal acompanhar também. Combinado. E fora a ONG, eu sei que também você tem um livro também, né, que chama RIA. É isso. É um livro que eu sou autora, eu sou coautora de 5 livros. Alguns sobre diversidade, então 4 deles eu falo sobre diversidade, ou diversidade na educação, ou diversidade em ESG. A gente acabou de lançar agora em coautoria um que a gente traz ESG, tirando a romantização, né? É muito importante. A gente fala assim de ESG, tá todo mundo falando, é lindo, tal, mas a gente tirou o rótulo da romantização da diversidade dentro do pilar S, né? E eu trouxe ali algumas informações sobre isso, porque eu gosto demais de estudar alguns temas. Bom, eu gosto de ler, gosto de estudar, não tem muito jeito. E o RIA, que é o meu livro, que é autoral, 100% meu, é um livro que eu também trouxe ferramentas de transformação
que aconteceram na minha vida. Então, o que eu peguei, né? Dentro do RIA, e o que é o RIA? Primeiro, eu tinha que escolher um nome que tenha a minha cara, né? Como eu vivo sorrindo, então eu coloquei RIA. Mas a gente fala sobre responsabilidade, identidade, autoconfiança e atitude positiva, e como todas essas ferramentas mudaram completamente a minha maneira de viver e a minha maneira de enxergar a vida. E como isso deu resultado para mim, né? Porque quando a gente fala de mudança de vida ou transformação social, a gente fala daquilo que deu resultado. Então, trouxe para o livro coisas que aconteceram na minha vida, que fizeram sentido para mim e que me deram impulsionamento para mudar a minha realidade. Pode ser que, se você ler, aconteça o mesmo com você. Você se inspire e queira fazer também. Pode ser que não, que seja só um livro, mas vai depender muito da maneira que você se coloca, né? Porque eu acho que a vida é isso, né? Como é que você se coloca para fazer qualquer leitura? Então, não é um livro de autoajuda, ou é um livro de autoajuda, não sei bem. Entendi. Quem leu, alguns dizem que sim, outros gostam da história, mas eu faço uma introdução ali, conto um pouco a história da minha família, conto a história das minhas irmãs, dos meus irmãos, eu trago ali bastante informação sobre isso, e depois eu começo com essa narrativa de transformação. E é um livro que era uma palestra, foi uma palestra que eu levei até para Dubai, eu até brinco, eu falo, gente, fui para... Ela é internacional, tá, gente? Gente, eu fui convidada para palestrar para mulheres em Dubai, foi muito legal. Show de bola. Quero agradecer aqui Juliana Lourenço, que foi uma pessoa que me levou para Dubai e que me deu essa oportunidade de palestrar para essas mulheres. E quando eu voltei de lá, eu falei, opa, peraí. Caramba, eu nem sonhei em estar em Dubai. Esses dias eu vi um cantor famoso falou assim, nós realizamos um sonho que nós nem sabíamos que tínhamos. E foi isso. Eu nem sabia que eu queria ir para lá e acabei indo, deu tudo certo, foi muito bom. E quando eu voltei, eu escrevi o livro, lancei o livro, porque eu acredito demais que nós podemos inspirar umas às outras. Com e certeza. Nós que viemos de situações desafiadoras, né, quando a gente fala assim, pensando financeiramente falando, a gente vem de comunidade, a gente vem de periferia, a gente vem desse lugar que é tão escasso quando a gente fala de educação, quando a gente fala de cultura. Penso eu que é importante que cada uma de nós possa ajudar uma a outra, possa incentivar, encorajar, seja com um livro, seja com palestra, seja com podcast. Quando a gente aparece nesses lugares, as pessoas olham para nós e falam assim, poxa, caramba, se ela conseguiu, eu também posso, eu vou tentar também. Ontem eu estive palestrando numa universidade, fui convidada pela coordenadora de um curso, porque é uma universidade foi a que eu fiz direito, depois vocês veem lá, não sei se eu posso falar o nome aqui. Pode falar, fica à vontade. Estive na Estácio, que é uma faculdade que eu sou muito grata, porque eu... A Estácio da Sumaré? Não, eu fiz em Santo Amaro, mas fui palestrar em Interlagos. Tá. E é muito louco, porque eu me lembro quando eu estava fazendo essa faculdade, as pessoas que faziam PUC, USP, Mackenzie, falaram, nossa, mas como é que você vai passar na UAB? Nossa, mas como é... Então, porque o classismo dentro da educação, ele é muito, muito latente. E eu sou muito grata e voltei lá para falar isso para os alunos mais uma vez. Sempre que elas me convidam, eu vou, porque sim, é mais difícil? É mais difícil. A gente tem que acordar às 5 da manhã para estudar? Temos que acordar às 5 da manhã para estudar, para trabalhar, para construir os nossos sonhos. Mas é possível. Eu passei, quando eu passei na OAB, todo mundo, é a OAB! Eu passei no 10º semestre. Eu não tinha pego o certificado de conclusão do curso, eu não tinha apresentado o TCC, mas eu já tinha passado na OAB. Então, é possível. Sim, com certeza. É possível. O que a gente precisa é ter foco, determinação e eu acho que também, né, tampar o ouvido pro pessoal que vem criticar, porque para criticar a gente sempre vai ter muita gente. Sempre tem os críticos, né, de plantão. Teve uma pessoa, eu nunca vou me esquecer disso, teve uma pessoa que ela sentou comigo e falou assim, mas essa faculdade é de segunda linha. O fulano de tal, que faz a faculdade tal, já tentou 5 vezes e não passou. Aí eu falei, o fulano é o fulano, eu sou eu, né? E deu certo, deu tudo Graças certo. A Deus. E a gente caminhou a partir daí. Eu queria enfatizar aqui, Ângela também, doutora Ângela, né? Mas a gente já tô íntima. Não, então por favor, só a Ângela mesmo. Enfatizar aqui que a sua participação é muito importante, porque nós, como mulheres negras, né, a gente tem que estar uma segurando na mão da outra e levantando a outra. Então, eu queria enfatizar aqui a sua participação, a sua beleza também, né, de Obrigada. mulher negra. Ai, eu te adoro, gente. E queria entrar no assunto principal, né, do nosso bate-papo hoje, que você está concorrendo como presidente, né, da
seção de Santo Amaro, né? Isso. Então, da Chapa 2. Então, eu queria que você fizesse sua propaganda também, Lógico. pedisse, né, o voto, explicasse pra gente direitinho como que isso funciona. Legal. Na verdade, o que é para as pessoas também entenderem. Então, que você falasse um pouquinho disso. Maravilhoso. Todo advogado de Santo Amaro já anota aí, Chapa 2, Ângela Alves. Bora, porque renovação é democracia, hein, pessoal? Bom, sou advogada, atuo já nessa região de Santo Amaro há bastante tempo. E eu comecei a observar o que estava acontecendo dentro da subseção e o que não estava acontecendo na subseção. E eu sou uma pessoa que eu não sou muito... Eu falo bastante, mas eu não gosto de trazer críticas se eu não vou trazer nada para construir junto. Sim. E comecei a observar que mulheres não têm acesso a essa subseção, que as comissões estão todas... o presidente tal, a presidenta tal. É tudo muito monocromático, com todo respeito, nada contra. Mas a gente precisa ter diversidade em tudo. Então, se eu estou falando que 56% da população brasileira ela é negra, se eu estou falando que uma subseção, a maioria são mulheres, então onde estão essas mulheres? Sim. Onde estão essas mulheres nos cargos de liderança? Onde estão essas mulheres trazendo para a sociedade algo transformador? E aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Vou parar de só olhar para essa subseção e ver as críticas e vou começar a pensar aqui, junto com a oposição, que a gente pode construir. E foi mais ou menos nesse lugar. Hoje, se você imaginar, no universo da subseção de Santo Amaro, são 12 mil advogados, tá? É muita gente. Mas se você imaginar que nem 1% desses advogados estão atuando dentro dessa subseção. Então, nem 1% desses advogados estão ali crescendo e apoiando a advocacia. Não sei se vocês sabem, mas a gente paga ali anualmente uma anuidade que não é barata. E eu não posso utilizar isso e eu não tenho nada dentro de uma subseção que possa ser útil para a advocacia negra, para as mulheres advogadas, não faz muito sentido. Então, aceitei o convite de oposição, falei, não, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar aqui. Sim. O que a minha experiência como advogado, o pessoal olha para mim, Lígia, o pessoal acha que eu sou novinha, que eu tenho 30 anos. Gente. Mas tem. Tem cara mesmo. Ai, que ótimo! Vou mandar lá mensagem para minha amiga. A nossa melanina também ajuda, né? Você sabe. Você sabe que eu tenho. A gente vai nessas clínicas estéticas, né? Eu tenho uma amiga, até mando um beijo pra ela. Mari, querida, um beijo. E daí a gente chega lá e fala, mas você não precisa de nada. Eu falei, meu amor. Mas brincadeiras à parte, eu tenho 47 anos, eu trabalho desde os... Ainda bem, né? Eu trabalho desde os 13 anos de idade. Então, eu fiquei quase 25 anos na área de gestão, diretamente atuando ali, gerindo pessoas, porque eu acredito que gestão é gestão de pessoas, assim Sim. como dentro dessa subseção. Já está no seu sangue, praticamente. Já está no sangue. Eu tenho o Instituto Aprender e Sonhar, eu já estive como presidente de um grupo de networking profissional com mais de 50 empresários. Então, eu entendi que chegou a hora de eu usar toda essa minha experiência para ajudar a advocacia santamarense. E quem é a advocacia santamarense? É esse advogado que tem status, que tem escritório no lugar nobre e tal? Sim, mas também é esse advogado, essa advogada que acabou de se formar e não sabe para onde ir. Esse advogado que tem 7, 8 anos de advocacia, ainda não decolou, está fazendo Uber para poder complementar a renda da advocacia, com todo respeito com quem trabalha como motorista de aplicativo. Mas a gente faz uma OAB, a gente passa por tantos sacrifícios para poder nos tornarmos advogados, a gente quer só atuar na nossa profissão. Com certeza. Sabe, Lígia, nesse meio do caminho, eu conversei com muitos advogados. E eu me lembro de conversar com um advogado que ele era motoboy. E ele falou, Ângela, eu estudava em cima da minha moto. Qualquer lugar que eu parava, eu tirava meu vademecum ali para ler, ou para ouvir um podcast sobre direito, ou para aprender alguma coisa. E agora, eu não consigo alavancar minha advocacia. Eu amo o que eu faço, eu amo estudar direito, mas eu não consigo alavancar. E por que ele não consegue alavancar? Porque ele não é bom o suficiente? Não, porque não tem apoio. E a subseção, ela serve para isso. Serve para trazer para o advogado ferramentas para que ele possa fazer o melhor dele dentro da advocacia dele. Então, a gente vai precisar ter lá cursos mesmo, cursos voltados para networking, para empreendedorismo, para ensinar esse advogado a atuar com tecnologia. Inteligência artificial está aí. E a gente não tem treinamento para inteligência artificial. Quer dizer, a própria advocacia
avançou, sei lá, 10, talvez 15 anos de tecnologia em razão da pandemia. Porque é tudo atrasado para nós. Então, não tem muito advogado falando sobre tecnologia, não tem advogado usando tecnologia a seu favor. E talvez esse seja um diferencial para uma advocacia que queira realmente acessar, né, as empresas como um todo. Então, eu decidi abrir mão do meu tempo. Não sei ainda como é que eu vou fazer com a ONG. Tempo pequeno, né? Eu não sei, essas 24 horas. Eu tô dormindo 5, 6 horas por noite. Eu não sei bem. Você não para, a pessoa que não para. Porque tudo que eu faço com muita intensidade. Tudo que eu faço realmente com paixão. Tudo com que amor, com amor. Carinho. Quando eu decido fazer, eu faço. E eu acredito que a advocacia de Santo Amaro, ela merece ser mais bem tratada. Chega. Gente, chega desse bairrismo aí, desse clube do Bolinha que montaram lá. Tem uma cúpula lá. Eu até recebi, né, um colega, advogado, batendo um papo com ele. Falei, olha, agora eu estou como candidata e tal. Ele falou, Ângela, querida, parabéns, eu vou votar em você. Mas você sabe que lá tem uma cúpula, né? Sim. Você sabe que tem uma galera lá que não vai largar o osso, né? Falei, olha, eu até sei, mas eu sei também que chegou a hora da mudança, chegou a hora de renovar. E para a gente renovar, a gente vai precisar tomar uma atitude drástica, que é tirar essas pessoas e colocar pessoas que querem fazer gestão. Eu não estou sozinha nessa, né? Sim. Eu tenho lá, dentro da nossa chapa, que é uma chapa muito diversa, e aí eu tenho que abrir um parêntese, pessoal, não é diversa porque ela tem que cumprir as regras, porque existem as regras para participar. Sim. Então, o advogado ele tem que cumprir alguns critérios para poder se tornar candidato, né? E nesses critérios, a chapa precisa cumprir alguns critérios também. Critérios de gênero, então precisa ter mulher. Critérios de raça, precisa ter pessoas pretas lá. Certo. E daí o que acontece? A minha chapa adversária, gente, eu não tenho nada contra, tá? Depois vocês dão uma olhadinha só na minha para vocês entenderem o que eu tô falando. Eles cumpriram uma cota. Então, colocaram lá uma mulher, colocaram lá uma mulher negra. Ok, cumpriram cota. Sim. Na nossa chapa não, né? Porque a gente não está aqui para cumprir cota, a gente está para trazer resultado e trazer pessoas que, de fato... inovação trazer também. Inovação. Então, o que a gente fez? Nós somos 3 mulheres, já para começar. Sim. Nós somos 3 mulheres. Mais do que o que permite. Olha, se... todo mundo fala que mulher é diversa, mulher, ela equilibra, ela é multitarefas e tal. Se uma mulher já causa um impacto muito grande dentro de uma gestão... Imagine com 3 mulheres. Imagine 3 mulheres. Vai ser uma loucura. Sim. Das 3 mulheres, nós 2 somos negras. E uma delas é professora, gente. Que legal. Eu falo, gente, ela tem uma paciência de professora. Ela fala assim, a Rosemary, ela é calma, tranquila. Por que ela é calma? Porque ela é professora, gente. Delícia, né? Eu agitada e ela mais calma. O equilíbrio. Comedida. Precisa. E daí, doutora Josefa, que além de ser advogada, ela é contadora. Sim. Então, a gente tem ali 3 mulheres muito potentes que, de fato, vai ter um olhar feminino para a gestão. E um olhar feminino significa o quê? Um olhar mais humanizado. Um olhar onde a gente consegue trazer a advocacia para um patamar que é um patamar onde nós conseguimos, de fato, sermos mais sensíveis em relação a algumas situações. Sim. A mulher advogada, por exemplo. Quando a gente fala de mulher advogada, a gente está falando só de violência que a mulher sofre? Não. A gente está falando de gestão de tempo, a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando também de saúde mental. Com certeza. Que aí também abrange não só mulheres, mas homens também, né? Sim, abrange a sociedade inteira. Como um todo. E é uma das nossas propostas, a gente vai ter uma equipe multidisciplinar para atender a advocacia. Então, a gente vai trazer só advogado? Claro que não, né, gente? Só advogado, né? Para a saúde mental, acho que é melhor equilibrar. Não, a gente vai trazer psicólogos, a gente vai trazer psicanalistas, nós vamos trazer terapeutas para compor essa comissão, que é uma comissão que a ideia é mesmo atender a advocacia. Sim, e só para explicar para o pessoal também que está nos assistindo, por enquanto só são 2 chapas hoje. Só 2 chapas. Nós e a atual, né, que é o atual presidente que está concorrendo também. Sim, e se outra chapa quiser se inscrever, ainda dá tempo? Ainda dá até o dia 22. Não, né? Olha, se você tiver coragem de vir me enfrentar nas eleições, mas eu já adianto que se você quiser fazer oposição, quiser montar uma chapa, vem falar comigo. Sabe por quê? Porque é melhor a gente juntar a oposição agora e fazer aquilo que precisa ser feito, que é renovar
Santo Amaro, do que a gente ficar aqui, eu também quero. Não tem um jogo de ego, eu não tô nesse lugar. Sim. Quando nós entendemos que a minha figura era melhor para estar como presidente, automaticamente eu já trouxe uma fala. Falei, gente, eu gosto de participar das coisas com as pessoas. Eu não gosto desse lugar de, porque... Não. Quem gosta disso, tá tudo certo. Mas eu não gosto. Eu gosto de uma gestão participativa. Então, nós vamos criar um conselho dentro da nossa subseção. Não é um conselho como o conselho da seccional, gente, calma. Mas é um conselho para quê? Para que mais advogados nos ajude a tomar decisão. Então, a Ângela vai decidir sozinha? Claro que não. É evidente que não. E por que eu não vou tomar essa decisão sozinha? Porque eu não quero. Porque eu não acho que... são 12 mil advogados. Então, eu não acho que em 12 mil, uma única pessoa tem que tomar todas as decisões. Eu estou falando de 12 mil pessoas pensantes. Que, lógico, vão ter muitos lá que só vão querer falar, né? Então, você que só quer falar, melhor você ficar por aí. Mas você que quer fazer, vem com a gente. Quer falar, quer dar ideias e quer pôr a mão na massa? Vem com a gente, que eu tenho certeza que tem muito trabalho para a gente construir dentro daquela subseção. Eu imagino. E você também, representando a chapa, eu acho que foi a melhor opção. Não sei, teve sorteio, teve assim uma reunião do pessoal para decidir que seria você? Como que foi? Nós fizemos muitas reuniões de oposição, então nós juntamos os advogados que eram de oposição e a gente começou a conversar para entender qual era o melhor cenário. E quando a gente começou a conversar, começou a surgir algumas falas. Olha, precisa ser uma mulher. Precisa ser uma mulher. Falei, ok, precisa ser uma mulher. Eu concordo, uma mulher presidente é um momento muito especial em Santo Amaro. A gente já teve uma mulher presidente lá. E era uma mulher que, infelizmente, não tinha uma gestão da maneira que deveria ter sido, com tanta inclusão. E começaram a falar, não, chegou a hora de diversidade, de fato. Então, chegou a hora de uma mulher negra. E as pessoas começaram a falar, não, vamos chamar a Ângela, vamos... E eu fiquei naquele lugar meio que... Achei excelente a ideia, lógico. Gente... Quem não acha? Imagina, você ser escolhida no meio de tantos advogados. Privilégio. Um baita privilégio. As pessoas sentarem e falarem, olha, nós queremos você para nos presidir. Então, a gente está falando de advogados sêniores, advogados com mais de 30 anos de advocacia. Ele olhar nos seus olhos e falar, Ângela, eu gostaria que você fosse a nossa presidente, foi muito honroso para mim. Mas uma baita de uma responsabilidade, né? Com certeza. Você estava explicando para mim que a subseção abrange quantos bairros, mais ou menos? Então, ali eu tenho a subseção de Santo Amaro, ela depois da Sé, ela é a maior subseção aqui da cidade de São Paulo. Então, a gente abrange não só Santo Amaro, mas Capela do Socorro, Jardim Ângela, Capão Redondo, Parelheiros, Grajaú. Você tem um leque muito grande. E uma das coisas que a gente quer é poder descentralizar a subseção. Sim. Eu sei que é uma loucura, é um baita desafio, mas o que a gente vai buscar? A gente, meu concorrente, para de copiar as minhas ideias, tá? Eu tô vendo seus vídeos, tá ficando feio. Tá ficando feio. Mas vamos lá. A nossa ideia é descentralizar. Lembra que eu falei que é colaborativo e participativo? Sim. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer parceria com outros escritórios maiores, por exemplo, Grajaú, Cidade Dutra, nesses lugares, para que esse advogado que está trabalhando em home office, mas que às vezes precisa atender um cliente, ele tenha um apoio, um escritório que vai apoiá-lo fora da subseção. Porque a subseção fica em Santo Amaro mesmo, ali na Rua da Paz. Aquela subseção, ela é central. Então, todo mundo eu quero atender. Eu tenho o melhor home office, não sei o quê, eu tenho a melhor sala de reunião. Mas o advogado vai vir do Grajaú, atender o cliente dele, que é do Grajaú, ele vai cruzar a cidade? Esse caos todo me parece um contrassenso. Sim. Me parece que não faz muito sentido. Então, você pode ter uma estrutura, lógico, para atender aqueles advogados ali da região e aquele advogado que tem interesse de vir, por exemplo, Horizonte Azul, Jacira, que tem interesse de vir para cá, mas nesses lugares precisa se criar alguns polos para que esse advogado se sinta seguro. Outra coisa que a gente vai fazer é uma parceria onde o advogado que ele está sem recurso para comprar um computador, para comprar, de repente, um equipamento melhor para o dia a dia dele do trabalho, para que ele se sinta assistido. Então, algumas parcerias vão ser feitas para que esse advogado tenha condição de comprar. Como é que vai fazer?
Gente, parcela. Tudo na vida dá para parcelar, não é mesmo? Sim, com Às vezes você certeza. pode comprar até... Esses dias uma colega falou assim, Ângela, eu posso até comprar uma ilha. Se for parceladinho, eu compro. Eu fiquei imaginando, né? Já pensou? Se for parceladinho, a gente compra não sei em quantas parcelas, né? Mas aí, Infinitas parcelas, mas ok, compra. mas comprar uma ilha é muita pretensão, né? Gente, eu não tenho vontade de comprar uma ilha, não, tá? Só pra avisar. Nem eu. Tenho vontade de passear na ilha, Né, mas comprar. imagina, não, a gente usa a ilha dos amigos, tá? Mas não, enfim. Mas é isso, dá oportunidade para que esse advogado, porque a gente está falando de todo tipo de advogado. Ontem eu estava no fórum, né? Tinha uma audiência, eu fui pro fórum. E daí, de um lado, tinha uma advogada, a gente estava falando de roupa e tal, de terno, e aí começa a vir o nome das marcas, assim, e os valores eu começo até a assustar, eu confesso a você. E outra falando, gente, mas peraí, eu não tenho dinheiro quase, eu tenho que fazer audiência por R$80, R$90. É uma coisa que a gente vai também trabalhar nisso, gente. Uma audiência trabalhista por R$80 é inadmissível. A OAB tem que se manifestar, esse advogado tem que ser melhor remunerado. Não dá para a gente trabalhar com valores tão sucateados assim, não dá. E por que esse advogado aceita? Ele aceita porque ele precisa pagar o boleto, ele aceita porque as contas vencem. Um dia eu recebi aquela mensagem, né? Você precisa ser como um boleto, né? Eles sempre vencem. Sempre. Ele vence. E aí você tem um pai de família e uma mãe de família que precisa sustentar a sua família. Então ele vai fazer. Então é muito nesse lugar. É no lugar de trazer para a advocacia de fato, pontos de melhoria, para que esse advogado que está muito longe, ele possa chegar, para que esse advogado que está com muito problema financeiro não está conseguindo pagar a anuidade da OAB. Um dos critérios de votação é você estar em dia com a OAB. Então, só desses 12 mil advogados, a gente já vai cortar uns 4 mil advogados aí fácil. Por quê? Porque não pagou, não teve condição. Não teve condição. Por que não teve condição? Porque desde a pandemia está se recuperando dia após dia. E a gente vai fazer o quê? A gente vai falar para esse advogado, não, a subseção não é para você? Não. Não pode virar as costas, né? Não. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer. Não, gente, o que a gente vai falar é, tá bom, do jeito que tá, não dá para ficar. Como é que a nossa subseção consegue te ajudar? Como é que eu consigo te ajudar? É com o curso, sei lá, de um parceiro de negócios para vir dar o curso? É contactando, é falando com empresas para ver se a gente consegue ampliar o tipo de contratação? Não, é organizando eventos para que a sociedade civil venha e veja o trabalho da advocacia? Não sei. Tem muita coisa que dá pra gente fazer e fazer rápido. Tem coisas que a gente vai ter que pensar. E vai ter que pensar juntos com os demais advogados pra gente poder fazer. Mas o que a gente quer é fazer a diferença. Sair desse blá, blá, blá. Porque é um tal de... Agora, ano eleitoral... Gente, a política de ordem é igual à política tradicional. Ano eleitoral, mas todo mundo aparece, né? Tem uma galera prometendo umas coisas. Eu falei, gente, mas estava lá na situação... 3 anos lá, não conseguiu fazer nada. Não conseguiu podar uma árvore. Meu Deus do céu! Você tá não podou a árvore em 10 anos de contrato? Sim. Sucateou tudo. E agora você vem com essa historinha. Ah, não, né? Pelo amor de Deus, me ajuda, né? Ângela, quando vai ser a eleição? 21 de novembro. É um dia muito emblemático, porque é um dia após o Dia da Consciência Negra. Sim. É um dia muito especial, é um dia que a advocacia santamarense vai dar um grito de liberdade. E eu tô, assim, muito ansiosa. A gente tem um desafio bem peculiar, que dessa vez vai ser totalmente online. Antigamente, só pra você... online? Pois é, antigamente nós íamos até o posto votar, então a gente ia para um espaço e nós fazíamos a votação. Era em urna também? Urna, que era a mesma urna eletrônica que era emprestada para nós. Então ficava ali uma fila de advogados às vezes, então a gente conseguia conversar com muito advogado que normalmente a gente não conversaria no dia a dia. Sim. Hoje não. Hoje vai ser online. O que isso significa? Significa que a gente vai precisar estar com cadastramento. Então, você que é advogado de qualquer subseção agora, você precisa estar cadastrado. Você precisa entrar lá e ver se o seu e-mail está ok, porque senão você não vai conseguir votar no dia. Deixar tudo organizado, você vai entrar lá na própria página da OAB, vai ter o caminho das eleições e você entra para votar online. Sim, e essa votação, ela ocorre no Brasil inteiro? Brasil inteiro, todas as subseções. Certo. Você sempre, você vai votar, né? Dentro do estado, você vai votar para a seccional, então para o seu líder estadual e para a sua subseção. Sim.
Sim. No caso de São Paulo, sempre vai funcionar dessa maneira. Os advogados que estão na seccional, que a OAB deles é de seccional, então ele só vai votar lá na seccional. Os demais vão votar sempre seccional e subseção. Então vai aparecer lá, vote tá. Em Santo Amaro vai aparecer, vote chapa 2, você clica no 2, tá, pessoal, por favor. 2 é renovação, e renovação é democracia. A gente não pode falar de democracia sem falar de alternância de poder. Chegou a hora, gente. Sim. Não dá, imagina, 15 anos. É isso que eu ia pedir para você falar, enfatizar. 15 anos, a mesma gestão. 15 anos, o amiguinho ficou lá 3 anos, depois ele se reelegeu mais 3 anos. Daí ele usou a máquina para poder apoiar a esposa. A esposa ficou 3 anos, eles usaram a máquina, ficou mais 3 anos. Daí não podia mais voltar nem para o número 1, nem para o número 2. Eles pegaram um testa de ferro e colocaram o testa de ferro. Então são 15 anos, porque as eleições lá são de 3 em 3 anos, 15 anos com a mesma gestão. Quando você falou no início do nosso bate-papo que foi uma mulher, foi essa mulher que assumiu? Foi essa mulher. Tá. E o que a gente tem agora é um assunto que eu tô estarrecida, tá? Eu acabei de informar os advogados de Santo Amaro sobre isso. Acabei de mandar ontem um e-mail informando. E o que eu descobri? Que, assim, beira o absurdo. O nosso atual presidente, na chapa dele, ele escolheu para tesoureiro, para cuidar do dinheiro da subseção, ele escolheu o sócio dele. Chega a ser engraçado. Não é engraçado? Uhum. Não é pra rir, gente. É piada. Não é possível. Num Estado democrático de direito, um advogado, tá? Se você tá falando de uma outra, mas um advogado, ele cometeu essa... Posso chamar de insanidade? Pode. Ele cometeu essa insanidade de pegar o amiguinho dele, o sócio do escritório dele, e colocar o sócio como tesoureiro. Então, o presidente e o tesoureiro, todo mundo do mesmo escritório. E a gente tem o quê? Um patrão, né? Porque ele é o sócio majoritário. O patrão colocou o funcionário dele para poder ser o secretário, para poder ser o tesoureiro. Então, quer dizer, quem vai mandar no dinheiro? É independência? Isso não tem independência. Isso tem só um conchavo comum lá. Então, vamos mudar, né? Renovação é democracia. Vota aí, chapa 2. Ai, muito bom o nosso bate-papo. Passando essa fase da votação, dia 21 de novembro também, pessoal, vote na doutora Ângela, chapa 2. Eu queria que você... Nosso bate-papo também já tá indo para a parte final. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu escritório também. Falo sim. Essa questão de eleição, ela é muito louca, assim, né? Porque você sai da sua rotina, do seu dia a dia. Você tem que colocar pessoas para cuidar dos seus processos lá. Meus clientes queridos, fiquem tranquilos, tá? Tá tudo bem lá. A gente tem um escritório, é um escritório que a gente chama, que é um escritório full service. A gente atende vários ramos do direito. Então, a gente tem direito empresarial, a gente tem direito de família, civil, contratos, LGPD, a gente tem direito do trabalho, a gente tem direito imobiliário, a gente atende vários ramos do direito, parte de conciliação, toda a parte de acordos a gente faz lá. E a gente faz isso com pessoa física, pessoa jurídica. Tá. Por quê? Porque a gente acredita que todas as pessoas merecem ter acesso à advocacia. Às vezes a pessoa tem um problema e ela não tem condição, às vezes, financeira de pagar um escritório grande, não sei o quê. Eu jamais vou falar para essa pessoa. Eu vou dar pelo menos uma primeira orientação para ela, para que ela possa buscar uma assessoria, para que ela consiga ajuda para resolver aquele caso. Outros casos são as grandes empresas. A gente tem um departamento que atua com grandes empresas, toda a parte de acordos, né? Existem muitas empresas com passivos enormes. Eu posso até falar uns nomes aqui, mas não vou falar. Mas tem empresas que têm 70 mil processos. Tem empresas que têm 120 mil processos. Esses dias isso? É uma loucura. Imagina 120 mil processos. Eu adoro. Eu gosto, gente. Fazer o quê? Ai, Angela, não te aguento. É minha profissão. Eu adoro. Mas a gente gosta de resolver de maneira rápida. Então, por exemplo, tem advogado que gosta de ficar brigando. É assim, qual é a nossa filosofia? Se tiver que brigar, a gente vai brigar. Mas, no geral, a gente vai tentar conciliar. Vamos resolver. Então, desses 120 mil passivos aqui, 20 mil processos fica com o meu escritório. Desses 20 mil processos, o que eu posso fazer para resolver esse conflito? O que eu posso fazer para resolver? Porque é caro manter um passivo desse tamanho. Então, a gente vai lá, faz os acordos que precisam ser feitos para que a empresa possa reduzir o máximo.
reduziu, enxugou, então a gente vai ficar estrategicamente só com esse núcleo aqui, que aí não tem jeito, né? Às vezes são processos muito altos, processos que já têm uma repercussão muito grande e que vai ter que ser decidido lá no final, mas no geral a gente tenta resolver. Problemas trabalhistas, por exemplo. Às vezes, dependendo do caso, vale a pena você fazer um acordo e já resolver o acordo, mata ali, a pessoa sai satisfeita, o reclamante fica feliz porque ele recebeu o valor dele, a reclamada, que é a empresa, fica feliz também porque já resolveu de uma vez e não teve que esperar 10, 15, 20 anos. Eu tenho um processo no escritório de 16 anos. Nossa, tudo isso. 16 anos para você receber. Muito tempo, né? Imagina quanto de dinheiro já colocou com advogado, com tudo, para poder receber um valor. Então, a gente tenta conciliar. Se não der para conciliar, daí a gente vai brigar, não tem jeito. Mas a gente faz gestão de negócios também. Então, quando eu pego uma empresa, então a empresa vem para a gente poder atuar. Eu vou olhar toda a empresa. A gente vai fazer um processo, né, de diagnóstico para entender qual é o momento da empresa, como é que tá, se está com a marca ok, se no caso, se tiver patente, se essa patente está ok, se está tudo funcionando, se tem governança na empresa, como é que estão os contratos, todos os contratos, todas as interfaces de contratos, né? Às vezes eu falo assim, é só um contrato. Tem um caso que uma pessoa falou, né, a minha cliente, uma cliente tem uma escola, então ela tem uma escola de negócios. E aí ela teve um problema que uma pessoa entrou com uma ação trabalhista. E daí ela falou, Angela, mas é só um contrato. E aí eu fui ler o contrato. Gente, se não foi advogado que fez o contrato, pelo amor de Deus, né? No Google não. No Google não. A gente estuda 5 anos, depois faz pós-graduação, se especializa, e aí o Google vem e dá uma resposta que você acredita. Ou inteligência artificial, né? ChatGPT, tudo aí. Ajuda? Ajuda. Mas, por favor, chama um advogado. Tem uma história muito emblemática, eu sei que a gente já está no final, do Abílio Diniz, né? Ele conta a história que o maior erro da vida dele foi um contrato mal feito que ele teve. Ele teve um erro de milhões. Imagina o Abílio Diniz reclamando do contrato. Por quê? Porque ele fez do jeito dele, não ouviu o advogado e ele acabou tendo as consequências disso. Então, é sempre importante. Eu sei que às vezes as pessoas pensam que a advocacia é só quando dá o BO. Não, gente, advocacia é preventivo. É antes também. Você precisa, se você quer ter sucesso, você tem que ter segurança jurídica para você fazer o que você sabe fazer melhor. Não é que nem eu, quando dá o BO, te procuro. Tá aí bom, ela fala, já não dá para resolver. Eu falei, olha, eu queria muito te ajudar, mas aconteceu isso e isso. Não dá para resolver. Não dá, eu queria muito te ajudar, mas não vai dar. Gente, documenta tudo, por favor. É bem por aí. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui pro pessoal também. A gente já tá no finalzinho do nosso programa e queria também que você deixasse suas redes sociais pro pessoal te seguir, te acompanhar aqui. Suas redes sociais muito bem montadas, as artes também, que é a minha área, né? Então sempre elogio, acho muito legal tudo que você posta, as suas frases motivacionais também. Então queria que você deixasse aqui um recadinho pro pessoal. Quero agradecer estar aqui, eu acho que é importantíssimo estar aqui com uma mulher negra, para mim é muito significativo, porque a gente sabe de onde a gente vem, a gente sabe qual foi a nossa caminhada até aqui. Quero dizer para você, a educação ela transforma. Se você tem dificuldade de estudar, busque alguns caminhos, mas não esqueça que a educação ela pode mudar, sim, o seu status social, pode mudar a sua vida, a vida da sua família. Invista em educação, seja lá educação formal ou não formal, e aí num outro momento eu conto isso para você. Tem um artigo que eu falo sobre educação não formal, porque as pessoas acham que só porque tem o diploma é mais inteligente, quando na verdade tem muita gente aí dando aula sem ter o tal do diploma. Sim. Então depende muito do que você escolheu para sua vida e para sua profissão. E não deixe as pessoas fazer o que quer de você. Se posicione, fale o que você pensa, com respeito, lógico, com preocupação na maneira que você vai falar, mas não deixe de se posicionar. Eu acho que é importantíssimo a gente ir atrás dos nossos sonhos, atrás dos nossos objetivos e nos posicionarmos em relação a qualquer assunto, tá? Bom, a minha rede social é Angela Souza Alves, é um A só mesmo, então vai ficar bem juntinho lá, Angela Souza Alves. Lá tem dica, tem livro. Agora eu tô falando só da campanha, pessoal, não tem muito jeito. Daqui a pouco eu volto ao normal, eu prometo para vocês. Mas tem dica de livro, tem empoderamento feminino, tem muita coisa lá bacana, que eu acho que dá para usar, dá para ser útil.
E tem muita coisa da chapa também agora. Eu acho até novembro não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Aquele azul e amarelo, eu confesso que não é a minha cor preferida, mas tá rolando lá. Entra também no Instagram da Chapa, que é Chapa Renovação e Democracia. A gente tem lá todas as propostas, a gente tem lá toda a nossa chapa e tudo aquilo que a gente está fazendo para construir uma advocacia para todos e para todas, não só para um grupo de pessoas. Acho que a advocacia tem que ser para todas e todos e não só para um grupo de pessoas. Acho que é muito isso. Obrigada. Antes de encerrar aqui, queria agradecer o pessoal da Foz TV também, o Luiz e a irmã dele aqui. Muito obrigada por estarem sempre comigo aqui me ajudando. Queria te entregar minha caneca aqui, meu presentinho do meu podcast. Adoro caneca. E desejo boa sorte também, tem tudo para dar certo, confio no seu trabalho também, na pessoa que você é, na pessoa que você se tornou. É pouco tempo de convivência, mas a gente já tem aquela troca de energia boa. Delícia. E dia 21 de novembro, desejo muito sucesso, muito axé e que Deus continue te abençoando hoje e sempre. Amém, querida, agradeço. Pessoal, fica aqui mais uma edição do meu podcast, o 10º episódio. Conto com vocês na próxima edição também. Um abraço a todos e até mais.